Olá, paz esteja com você. Vamos iniciar o capítulo 5. Estamos lendo o livro Chega de Regras, do Larry Crabb. O título é Que Forças na Escuridão? O reavivamento na igreja precisa começar com uma revolução da alma. Não adianta, e na verdade até prejudica, preocupar-se demais com a igreja, até que tenhamos nos preocupado com nós mesmos. Não alcançaremos poder para ajudar a libertar a igreja, a fim de que se torne uma comunidade, enquanto não tivermos nos esforçado bastante até descobrir o que significa pessoalmente para nós viver o novo caminho. A mudança significativa em nossa cultura baseia-se no aperfeiçoamento do caráter e só pode ocorrer depois que o reavivamento toma conta da igreja. Bancamos os reformadores quixotescos quando atiramos nossas espadas contra a pornografia, o aborto, a ausência de paz e violência de adolescentes, sem primeiro chorar sobre a comunidade superficial em nossas igrejas. Quando o Espírito Santo se move, ele nos une antes de nos enviar para a batalha. A ordem é importante. Primeiro, revolução espiritual em nosso mundo interior, mudança do antigo para o novo caminho. Segundo, verdadeiro reavivamento no mundo da igreja, onde o Espírito opera mediante liderança em segundo plano, a fim de liberar as congregações para se tornarem comunidades seguras que exaltam o Pai, mas que o pastor que tem seu centro em Cristo e não no sucesso visível, que ouvem o Espírito e não as expectativas das pessoas. Terceiro, reforma cultural em nosso mundo diário que exalta a satisfação da virtude e da humildade acima do entusiasmo das realizações e do poder, valorizando a relação reta com Deus acima do progresso da autoestima. Vamos ser claros, nossa maior necessidade não é de maior comunhão em nossos pequenos grupos ou de melhor pregação do púlpito. Nosso maior desafio não é cristianizar a cultura secular com a finalidade de aceitar os valores familiares e a moral bíblica. Nossa maior necessidade é um novo encontro com Deus, que exponha o pecado como repulsivo, de modo que nossa determinação em fazer esta vida funcionar leve em conta a sua espiritualidade em particular. Nosso maior desafio é reconhecer o antigo caminho do código escrito, a fim de compreendermos com que frequência o vivemos, para vermos o novo caminho do Espírito abrir-se diante de nós e descobrirmos nosso desejo ardente de seguir esse caminho até a presença de Deus. Quando oramos de joelhos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não devemos levantar-nos depressa demais para ocupar-nos com a obra do reino. Devemos permanecer por algum tempo nessa posição, humilhados e dependentes, suplicando a ajuda do Espírito para vermos qual caminho estamos tomando. Estamos determinados, de acordo com a nossa vida moral, a contribuir de maneira generosa e fiel a alcançar a vida melhor de bênçãos de Deus? Planejamos estratégias sobre como obtê-la, dependendo da lei da linearidade, para produzir os resultados que queremos? Ou estamos almejando com paixão inflexível a chegar-nos a Deus, desesperadamente ansiosos para conhecer Cristo, tentando ouvir atentos a voz do Espírito em nossas vidas repletas de ruídos de todo tipo? Abraçamos a lei da liberdade, aproximando-nos ousadamente, exatamente como estamos, da comunidade divina? Primeiro, revolução espiritual que nos leva
da vida do antigo para o novo caminho, a seguir reavivamento verdadeiro da comunidade segura em nossas vidas. E, finalmente, uma reforma cultural, objeto de muita oração, em que os cristãos possam tornar os incrédulos sedentos de Cristo. Essa é a ordem. E, de fato, abrindo parêntese aqui, essa é a ordem que nós precisamos viver. Primeiro, olhar para dentro de nós, reconhecer o nosso pecado, desejar a presença de Deus como o maior presente que poderíamos receber, mais do que as bênçãos. E quando isso acontecer, quando todos nós fizermos isso, então o verdadeiro reavivamento, o avivamento prometido virá sobre a igreja, né? E, consequentemente, quando o avivamento alcançar a igreja, vai tocar a sociedade. Aí vem a reforma cultural, né? Aí o mundo é impactado pela glória de Deus. Essa é a ordem. Fechando parênteses, subtítulo: os desejos se tornam exigências. Quero continuar a revolução espiritual que está apenas começando em minha jornada. Um bom início seria refletir sobre meu mundo interior, ao ler o artigo de Yancey. Enquanto minha alma for governada por um espírito que permite ciúmes, julgamentos e obstinação em geral, despertando com tamanha facilidade e depois me dominando, não serei capaz de adorar a Deus, de relacionar-me bem com meus irmãos e irmãs, ou de atrair incrédulos para Cristo. Vou manchar o nome de Deus pela minha maneira de viver. Mas, pelo preço do sangue de Jesus, Deus me ofereceu um estilo de vida que me capacita não só a honrar o nome dele, mas também a revelar o seu caráter mediante minha maneira de relacionar-me. Pensei que estava caminhando desse modo no dia em que reagi tão negativamente a um excelente artigo escrito por um bom amigo que é pelo menos tão ocupado quanto eu. O que eu não estava percebendo? Vou fazer essa pergunta em termos mais gerais. Que forças da escuridão algumas vezes controlam o meu mundo interior? O que permite emoções repulsivas que não aprecio e não escolheria que se desenvolvesse e governassem com tanta facilidade e tão completamente? Paulo escolheu com cuidado suas palavras quando escreveu sobre o fruto da carne. Não penso que ele me diria: Larry, suas emoções carnais foram uma escolha. Você escolheu senti-las. Livre-se delas agora. Você deve sufocar sua expressão até que desapareçam. O problema, julgo eu, é que fiz a escolha apaixonada, aparentemente razoável, de viver segundo o antigo caminho muito antes de sentar no sofá para ler a revista. Foi a escolha anterior que permitiu que o mau fruto surgisse. Qual foi a escolha? Como eu escolhera o antigo caminho? Não gosto de me sentir como um verme. Não tiro muito proveito da vida quando ele está visível. As pessoas não gostam de mim e eu também não. Não me importo com os que me julgam, embora concorde com o julgamento deles. Vou então em busca de uma vida melhor. Deus me abençoou com discernimento e habilidades verbais. Quando aconselho pessoas, alegro-me em vê-las crescer na fé. Gosto das impressões favoráveis que desenvolvem em mim. Quando dirijo seminários, no geral, fico imaginando se algo sobrenatural está acontecendo. Algumas vezes acontece, e outras posso ver os resultados. Isso produz grande alegria. Quando escrevo um livro, como faço nesse momento, fico entusiasmado quando as ideias fluem e um ritmo se desenvolve. Isso me dá a esperança de que Deus possa usar minhas palavras para fazer crescer o seu reino. A perspectiva de boas vendas também ocorre em minha mente. Veja como estou definindo a vida melhor.
Não cobiço um escritório impressionante, luxos adicionais e posição mais exaltada. Imagino um ministério mais positivo, alguma apreciação pelos meus esforços e evidência de que faço parte da história mais ampla de Deus. Avanço para este alvo estudando mais, preparando-me bem e orando regularmente. A decisão de viver segundo o antigo caminho parece, no geral, inocente, até certa. Como Israel, somos capazes de chamar o mal de bem e o bem de mal. Isaías falou por Deus quando disse: Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, e fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Pois o amargo por doce, põe o amargo por doce e o doce por amargo. É uma pílula difícil de engolir, mas nossa alma precisa desse remédio. Quando qualquer ambição, além de nos achegarmos a Deus, ocupa o primeiro lugar em nossos corações, quer a ambição seja abertamente de autosserviço ou claramente de avanço do reino, estamos vivendo no antigo caminho. Aproximarmos-nos de Deus irá purificar nossos desejos e revigorar ambições piedosas no sentido de aconselhar de modo positivo por meio de pregações poderosas e de livros úteis. E isso é bom. Quando privilegiamos a aproximação de Deus, permanecemos na videira. Os desejos de segunda classe se transformam em bênçãos almejadas. O fruto cresce, então, no ramo. Essa é a vida do novo caminho. No momento, porém, em que permitimos que nossos desejos de bênçãos se tornem exigências, no momento em que esperamos que as bênçãos venham porque satisfizemos os requisitos para que Deus as conceda, no momento em que pensamos que qualquer bênção, além da proximidade de Deus, é essencial à vida, sendo então prometida agora, escolhemos viver segundo o antigo caminho. Isso significa que perdemos a oportunidade de experimentar a realidade sobrenatural e devemos agora depender de nossos próprios recursos para as bênçãos que desejamos. Nossa vida acaba sendo uma vida natural, energizada pela carne, por mais que esteja disfarçada pela religião. Pregar bons sermões, criar bons filhos, cultivar boas amizades, desenvolver bons ministérios, administrar bons negócios, tudo são atividades da carne. A pressão se instala. Temos de fazer a coisa certa para obter o que mais desejamos. Na conversão, o Espírito colocou 4 recursos distintos em nós que tornam possível a vida sobrenatural. Quais são eles? Uma nova pureza, que nos torna limpos aos olhos de Deus, mesmo quando rolamos na lama. Uma nova identidade, que não permite rótulos além daqueles como santo, filho de Deus, amado e peregrino a caminho do céu, a serem pregados cuidadosamente em nós. Uma nova disposição, que prefere realmente a santidade ao pecado. Um novo poder para chegar-nos a Deus como um herdeiro perdoado que anseia contemplar a beleza do Senhor. Quando escolhemos buscar a vida melhor de bênçãos em vez da esperança melhor da intimidade, esses recursos se tornam inúteis. Ouça Paulo falar severamente aos cristãos que estavam sendo influenciados a alcançar certos padrões a fim de ganhar todo o favor de Deus. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De Cristo vos desligastes, da graça decaístes. O ponto de Paulo é este: Cristo não promete ajuda quando você tem como alvo supremo alcançar certas bênçãos
mediante boas obras. Pode orar, jejuar, comparecer a seminários, comprar livros, dar o dízimo em dobro e recusar serviço a cabo na sua televisão, praticar oração contemplativa e jamais se esquecer de um aniversário ou dos jogos de bola de seu filho. Os recursos do Espírito não terão valor algum para você. Deus não vai nos ajudar a viver no antigo caminho. Eu me pergunto quantas vezes pais cristãos sinceros oram por seus filhos e se esforçam para educá-los bem, apenas para ficarem frustrados por não receberem resposta às orações. Imagino com que frequência cônjuges cristãos oram para que seu casamento perturbado melhore e quase não atentam para o fato de estarem ou não se aproximando de Deus em meio às suas dificuldades. Imagino quantos empresários piedosos observam o mais alto grau de integridade e esperam que Deus abençoe assim seu resultado final. Subtítulo: Judaizantes modernos. A igreja moderna foi infiltrada por uma versão atualizada de judaizantes. Nos dias de Paulo, especialmente na igreja da Galácia, certos professores estavam reconhecendo que Cristo era de fato o Messias, mas acrescentavam depois a ideia de que os cristãos tinham de conformar-se à lei para obter posição plena com Deus. Estavam encorajando o antigo caminho. Em vista de a igreja moderna estar sendo influenciada por um tipo de doutrina judaizante refinada, será útil compreender a forma que ela assumiu no passado. Fé versus mérito era a questão essencial. Em tempo algum, nem mesmo quando o Sinai trovejou, o mérito foi a base para o favor de Deus. Abraão foi justificado pela fé. Assim também Moisés, Davi, Jonas e Ló. Nenhum santo do Antigo Testamento foi suficientemente bom para merecer as bênçãos de Deus. Abraão mentiu. Moisés perdeu a calma. Davi cometeu adultério. Jonas resistiu ao chamado de Deus. E Ló cometeu o mais vil dos pecados. Todavia, Pedro o chamou de homem justo. Em que base? Ele, como os demais, cria em Deus. Nenhum deles ganhou o favor de Deus por desempenhar-se de acordo com os padrões divinos. Paulo disse a respeito dos judaizantes: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. A frase maus obreiros significa literalmente obreiros do mal, implicando que eles lutavam ativamente contra o verdadeiro evangelho. Eles confiam na carne, ou seja, tinham a convicção de que o mérito trazia bênçãos nesta vida. Uma conhecida autoridade diz o seguinte: os judaizantes não tentaram introduzir a economia do Antigo Testamento na igreja, mas uma visão falsa dessa economia. Os pecadores eram salvos nos dias do Antigo Testamento e mediante pura graça, assim como são hoje. Então, esta era uma tentativa da parte de Satanás, arruinar a igreja de Cristo, não por introduzir o judaísmo do Antigo Testamento, mas uma falsa concepção dele. A mensagem deles era direta: vocês querem gozar da plena aceitação de Deus e das bênçãos que a acompanham? Devem então conformar-se com certos padrões da lei mosaica, inclusive a circuncisão. Os cristãos da Galácia foram atraídos por este ensino. Ele devolvia o controle às suas mãos e restaurava o orgulho em seu próprio valor. Paulo ficou furioso. Admira-me que estejais passando tão depressa
daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Em lugar de depender dos recursos da nova aliança doados a eles para que pudessem achegar-se a Deus em perfeita liberdade, os Gálatas estavam pensando que talvez fosse uma boa ideia tornarem-se religiosos para gozar assim de bênçãos superiores. Ouça outra vez a lei da linearidade. Faça as coisas certas para obter o que deseja. Coloque o A como sequência dos princípios bíblicos em seu lugar e espere o B das bênçãos desejadas. Os judaizantes modernos admitem a mesma lei, mas lhe dão um tom diferente em sua mensagem ao cristão de hoje. Agora que conhecemos a Deus pela fé na obra expiatória de Cristo, a justificação, Ele está então disponível para abençoar-nos, para dar-nos o que tanto desejamos e, segundo o nosso entendimento, dará um senso de integridade pessoal. Esta é, porém, uma santificação diferente, uma compreensão de que o crescimento espiritual vem mediante a cura provida pelas bênçãos gozadas. Não é isso que a Bíblia ensina. Ouça Paulo repreender os Gálatas por aceitar esta visão diferente do crescimento espiritual. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Deus é o meio da bênção, dizem os judaizantes modernos. Fica implícito, embora nunca declarado, que Deus não é a bênção que procuramos. É, portanto, certo e, na verdade, plano dele que utilizemos para alcançar uma vida melhor. Mas usar Deus parece uma rude manipulação. Por isso, os judaizantes modernos afirmam que devemos ter confiança em Deus para as coisas boas, saber reivindicar suas promessas, satisfazer os seus termos, a fim de ganharmos as bênçãos que queremos. Eles supõem que a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, revela Jesus Cristo como Salvador do pecado e o provedor das bênçãos, e torna conhecida a fé que devemos ter para aceitá-lo como Salvador e os princípios que devemos seguir para experimentá-lo como abençoador. Princípios como fé destemida e vida reta. Você quer um bom casamento? Comunique-se dessa maneira. Você quer filhos piedosos? Crie seus filhos mediante estes princípios. Você quer um ministério significativo? Torne-se este tipo de líder. Você quer maturidade espiritual? Pratique estas disciplinas. Você quer estabilidade financeira? Talvez riqueza? Siga os princípios bíblicos da mordomia. A vida vai funcionar. Essa é a promessa. Faça as coisas direito. Esse é o método. O erro é sutil e terrivelmente atraente. Deus uma vez disse: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, para os guardar e cumprir. Leia isso para alguém que esteja em apuros.
Diga a ele que é uma palavra de Deus, mas quando reagir interessado, leia outra palavra de Deus. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Os judaizantes modernos aviltam a palavra eterna de Deus ao deturpá-la, como a serpente fez no Éden. Em vez de insistir que as bênçãos da vida foram realmente postas à disposição de quem quer que guarde perfeitamente e de coração a lei de Deus, e depois ensinar que Cristo guardou a lei como homem, sendo posteriormente amaldiçoado em nosso lugar, porque quebramos a lei. Eles ensinam que é possível guardar muito bem a lei para se obter as bênçãos que desejamos. O ensino deles parece tão prático e eficiente. Siga as regras do casamento e o seu irá provavelmente dar certo. Isso é verdade. Seja um disciplinador firme com seus filhos e os ame profundamente, e eles irão dar-lhe provavelmente grande alegria. Isso é também verdade. Os judaizantes modernos apelam para a nossa natureza inferior, para a nossa ideia errada, sugerida primeiro por Satanás, de que as bênçãos devem ser mais valorizadas do que o relacionamento com aquele que abençoa. Eles negam implicitamente que possuímos a imagem da comunidade eterna e, portanto, só podemos encontrar profunda satisfação mediante uma revelação íntima como um amante perfeito. Nada menos que isso será admissível. Eles disfarçam bem o seu engano. Deus é bom, afirmam. Ele é fiel. Anseia abençoá-lo. Agora que o conhece, espere as bênçãos que ele está pronto a derramar sobre sua vida. Siga as suas regras, cumpra as condições, convença-o a olhar para você com favor e terá o que quer. Uma vida farta de bênçãos proporcionadas pelo nosso generoso Deus. Chamam a isso de viver segundo os princípios bíblicos. Paulo, por sua vez, considerou isso voltar aos princípios fracos e miseráveis deste mundo. É um pensamento surpreendente e um tanto perturbador a ideia de que a obediência a princípios bíblicos possa estar errada. Quando agir certo é uma estratégia para obter o que desejamos, nossa energia é orgulho e nosso foco é o ego. Veja bem, abre um parênteses, que o problema não está na obediência aos princípios bíblicos. O problema está na motivação pelo qual nós estamos obedecendo os princípios bíblicos, né? Então, eu vou repetir aqui, quando agir certo é uma estratégia para obter o que desejamos, nossa energia é orgulho e nosso foco é o ego. Os princípios bíblicos são reduzidos aos princípios básicos do mundo quando seguimos a fim de ganhar a vida melhor que exigimos. Os princípios bíblicos permanecem bíblicos quando se tornam oportunidades guiadas para os cristãos que se achegam a Deus a fim de expressar a outros o caráter de Cristo. Foram sempre comandos a serem obedecidos, mas quando estamos em contato com nossos novos corações, eles são também considerados privilégios que ansiamos por agarrar. Subtítulo: Apaixonados, mas insensatos. Minhas experiências anteriores me mostraram que a mentira da vida pode ser encontrada na demonstração da competência pessoal e na participação em uma história mais ampla. Essa, para mim, é a vida boa, a vida melhor que desejo. Sou cristão. Deus me deu talentos para fazer bem algumas coisas e juntar-me a Ele para contar a sua história.
Se orar e me mantiver corretamente, mantendo-me dentro de minha escala de competência, posso viver suficientemente bem a vida cristã, a fim de receber as bênçãos que acredito precisar. Vou então trabalhar, tento fazer o que é certo, orar o suficiente, não pecar demais, aproveitar todas as oportunidades para o ministério. A pressão se instalou. Devo receber as bênçãos de que preciso. Devo pensar bem, ensinar bem, escrever bem. Qualquer evidência de estar falhando me desanima até a alma. Leio o artigo de um amigo e sou forçado a admitir que poderia fazer muito melhor se tivesse tempo para ler mais. Sei tão pouco. Estou cansado de tentar fazer o que é certo. A performance é como um moinho de vento. As bênçãos que gozo agora podem não continuar, e as que ainda espero gozar talvez nunca cheguem. Devo me aperfeiçoar, mas estou tão cansado. Chego então a um ponto em que uma chave interna dá um estalo. Tudo o que quero é alívio. Não posso continuar meu desempenho. Preciso de uma folga, menos pressão, mesmo que seja apenas por um momento. Entretenimento superficial ajuda. Ligo a televisão. Compreendo o nosso vício epidêmico. Paixões profundas agitam cada um de nós. Somos pessoas apaixonadas, mas insensatas. Com energia decidida, vivemos o antigo caminho, consumidos pela necessidade de nos sentirmos vivos, de fugir do tédio, de nos envolvermos numa experiência ardente. Cansamo-nos do esforço, vivemos para encontrar alívio. Isso descreve o que estava acontecendo em meu mundo interior quando li o artigo de Philip. A escolha fatal já fora feita. Eu estava à procura da vida melhor que desejava. A energia da carne, controlando-me intimamente, gerou o seu futuro. Emoções inferiores corromperam meu coração em relação a um amigo. Já acontecera antes. Acontece quando vivemos no antigo caminho. Será que reconheço claramente o antigo caminho? Posso identificar o ensino dos modernos judaizantes e compreender que me afastarão da bênção maior e farão voltar à pressão? Preciso aprender como fazer isso. Deve haver mais discussão sobre o que o novo caminho não é. Aqui encerramos o capítulo 5. Deus te abençoe.